Caros alunos, vamos agora dar uma visão global do nosso curso de Fundamentos de Desenho Técnico com vistas ao projeto de engenharia. Para nós fazermos um projeto de engenharia, nós precisamos de várias etapas, né? As etapas básicas de um projeto são o levantamento de informações do que se deseja projetar, a concepção do projeto, então aí vai toda a parte teórica, né? Se faz um anteprojeto, quer dizer, uma primeira etapa do projeto, onde se colocam as ideias, se discutem a viabilidade e tal. Depois decidido, então, o que vai ser feito, passa-se ao cálculo. Então, faz-se o quê? Um memorial de cálculo. Nesse cálculo vão constar o dimensionamento, aplica-se as teorias de engenharia e faz-se o dimensionamento das peças que compõem o nosso projeto de engenharia. Após isso, nós devemos fazer o quê? O projeto executivo, ou seja, o desenho de todas as plantas necessárias para a construção, a execução do nosso projeto. Em seguida, faz-se a lista de materiais, né, e de serviços. Em seguida, um cronograma físico-financeiro, ou seja, quanto vai custar o nosso projeto e quanto tempo vai demorar e quais são as etapas. E, por fim, um memorial descritivo, né, para a gente entregar ao cliente. E como modelos, como exemplos, né, eu vou passar um pouquinho para os vários itens da engenharia. Aqui nesse slide nós vemos o projeto de um motor elétrico, né? Nós temos aqui a nossa vista frontal e nossa vista lateral, tá? Com todas as medidas, né, que são necessárias para a construção do projeto, né, desse motor. Um projeto mecânico, e aí eu escolhi um veículo super simples e emblemático, né, que é o famoso Jeep, né? Então aqui, olha só, todas as medidas, tá certo? Então, olha aqui, o eixo das rodas, tá certo? A medida da cabine. Aqui eu tenho uma vista, essa aqui é a vista frontal, agora aqui eu tenho a vista lateral do nosso veículo. Aqui outras vistas, né? Aqui a vista frontal, vista superior, e aqui são as vistas laterais, né? Uma e outra aqui. Em arquitetura, né? Nós temos aqui um exemplo de uma perspectiva de uma pequena edificação, tá certo? Para a gente ter noção do que vai ser feito. Aqui já é a parte já mais de projeto. Então, enquanto aquela era 3D, aqui nós temos uma planta em 2D, a fachada de uma residência. Aqui a gente pode notar, né, a parte, o pavimento terra, a porta de entrada, aqui uma garagem, tá certo? E aqui o pavimento superior, a janela, aqui uma porta, outra janela, né? Os telhados. Aqui a gente chama de planta baixa do projeto arquitetônico, e onde a gente vê que é como se fosse uma vista superior em corte. Observem a achura aqui, né? Aqui foi pintada as paredes, né? Então, onde a gente vê, olha, aqui temos um salão, uma cozinha, um quarto, outro quarto, uma suíte, banheiro, aqui a varanda. Então, é uma vista superior em corte. Aqui nós temos uma vista longitudinal em corte. Observe, esse aqui já é um outro projeto. Olha só, nós temos aqui 3 pavimentos. Observem que a parte que está pintada aqui é a nossa parte achurada, onde passou a linha de corte. Tá certo? Aqui nós temos as escadas, tá certo? E aqui temos o outro lado do edifício. Aqui nós temos outro exemplo.
Aqui nós temos uma edificação com pavimento térreo e pavimento superior. Então aqui no pavimento térreo nós temos uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar e o hall. E no superior nós temos 2 dormitórios e 2 banheiros, né? E aqui, observem, aqui a linha de corte, certo? Olha só, aqui é a linha de corte. E aqui é o corte. Observem, tá? Então, onde passou a linha de corte, nós vemos aqui, ó, a sala de jantar aqui embaixo, tá certo? A cozinha, a sala de jantar. E no andar superior nós vemos, olha aqui, o banheiro, o dormitório 2 e o outro banheiro, tá certo? Então, observe como os nossos exercícios que fizemos com peças mecânicas, né? Eu dizia para vocês que vocês olhassem aqueles desenhos como se fosse o projeto que vocês vão fazer da engenharia de vocês. É que a gente não pode, num curso inicial, adentrar nos detalhes de um projeto de engenharia. Então a gente dá o quê? O básico para o futuro engenheiro ter a noção das vistas, né? A noção vistas ortogonais, vistas em corte, vista em perspectiva, né? Aqui, olha só, é um projeto de instalações hidráulicas. Observem como aqui a gente usou aquela perspectiva isométrica. A gente usa muito perspectiva isométrica em instalações hidráulicas e elétricas, né? Então, observem só, a tubulação de entrada d'água, tá certo? A caixa d'água superior, a saída da caixa d'água, depois a ligação para um chuveiro, tá certo? Para uma caixa de descarga, para uma pia, para um vaso sanitário, para um lavatório, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto de instalações hidráulicas onde a gente usa aquelas técnicas de perspectiva isométrica. Aqui também é o projeto de instalações elétricas, mas em 2 dimensões, tá certo? Então, olha aqui, observe aqui esse quadriculado, são os azulejos, aqui nós temos o lavatório, aqui nós temos o vaso sanitário com uma caixa acoplada, e aqui nós temos o nosso chuveiro, né? Aqui nós temos um exemplo de um projeto de instalações elétricas. Tá? Nós temos aqui, vejam, observe, aqui nós temos uma sala, vem a tubulação, né, que vai vir do quadro, passa aqui por cima numa caixa onde se liga uma luminária, depois são distribuídas, né, tomadas para as diversas paredes, certo? Uma tomada, outra tomada, outra tomada, tá certo? Aqui vem o interruptor. Nesse desenho do meio, olha só, um compartimento da casa, onde está aqui, olha só, a caixa de disjuntores, tá certo? A caixa de luz, aqui a tubulação, de onde vem a tubulação com diâmetro maior, de onde vem a entrada dos fios, e aqui vem a distribuição. Também observem só, vai lá para cima, liga uma luminária, depois desce, aqui provavelmente é para um aparelho de ar-condicionado, desce aqui uma tomada, outra tomada, nós vamos ter aqui um interruptor, e aqui é o outro lado, que a gente também vê a caixa dos disjuntores, né? Observem, então aqui é uma vista e aqui é outra vista. Então, um exemplo de projeto de instalações elétricas residenciais. E aqui nós vemos a perspectiva isométrica, assim como nós vimos no slide anterior. E aqui nós vemos a planta baixa. Olha só, observem aqui a caixa onde vai ser colocado a luminária, olha ela aqui. E daqui derivam os fios, né, as tubulações, que vão para as tomadas, tá certo? Outra aqui, depois aqui que vai para uma caixa, aqui vai para o interruptor, certo? Isso para quem for para fazer projeto de instalações elétricas vai ter que saber ler, vai ter que saber projetar, desenhar, ainda que seja um croquis. Aqui nós temos um projeto de estruturas. Esse aqui é o projeto de uma viga de concreto armado. Aqui nós temos a vista frontal da viga.
e aqui com o desenho das ferragens. E aqui do lado para fora, né, tanto para cima quanto para baixo, as ferragens que aqui estão apenas simbolizadas, aqui elas estão detalhadas, com o comprimento, o diâmetro e a quantidade delas, né? Em cima também. Né? E aqui nós temos um corte dessa viga. Então nós temos, olha aqui, uma ferragem, a gente chama de estribo, e os ferros, que aqui a gente viu, aqui olha, 4 ferros de 20 milímetros. Olha os 4 ferros aqui, 4 ferros de 20 milímetros. Aqui nós temos 3 ferros de 16 milímetros. Olha os 3 ferros de 16 milímetros aqui. E aqui nós temos os estribos, que a gente chama essa armadura aqui, essa ferragem que liga todos eles, né? E com isso, esse aqui o projetista, ele calculou, ele desenhou, e essa planta é levada para a obra para ser construída essa viga. Um outro exemplo aqui, um projeto aeronáutico de um helicóptero, né, com medidas, essa aqui só a vista frontal, mas aí depois são todos os detalhes, né, das hélices, das cabines e assim por diante. Aqui nós temos um projeto ambiental, é um projeto de terraplenagem, né, um projeto, olha aqui nós temos as curvas de níveis que indicam a inclinação do terreno. Tá certo? E aqui nós temos a parte que vai ser cortada para fazer uma estrada, tá vendo aqui? Uma rua. Tá certo? Então, um exemplo de um projeto ambiental. Um outro projeto ambiental, veja que nós temos uma bacia hidrográfica, nós temos aqui um rio, e aqui nós vamos ter uma barragem. Né? Esse é o projeto da instalação de uma barragem. No caso, é da usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, pessoal, para um projeto de engenharia, o que a gente viu, que a gente começou a dar os primeiros passos na nossa disciplina de Fundamentos de Desenho Técnico. Né? Para nós chegarmos a desenvolver o nosso raciocínio, a nossa mente, a nossa visão de engenharia, para a gente ou fazer o projeto, desenhar, ou fazer um croquis para um desenhista, depois projetar. E, obviamente, hoje em dia nós vamos usar um computador tanto para fazer o projeto quanto para fazer os desenhos, e ainda há até programas que a gente, ao mesmo tempo que a gente vai projetando, já vai calculando, ele vai fazendo automaticamente a planta. É óbvio que nós vamos usar isso, mas para nós chegarmos a esse nível, nós temos que começar do básico. E o básico são os fundamentos de desenho técnico. Vocês podem ter observado que nós trabalhamos com peças mecânicas e vocês tiveram a oportunidade de analisar o que? As vistas ortogonais de uma peça, mas eu falei para vocês olharem aquela peça como um projeto, a perspectiva isométrica, os cortes do nosso projeto, a cotagem, as medidas. Nós vamos aprender, então, a leitura dos projetos de engenharia, tanto fazer como ler. Visão de 3 dimensões do projeto, isso ajuda muito, né? A visão em 3 dimensões do projeto. Ter ordem de grandeza do projeto. E ter também habilidade para desenhar. Lembrem-se que eu falei na primeira aula, né? Que a linguagem do engenheiro é o desenho. Então, se o engenheiro não souber desenhar, ele é um engenheiro analfabeto. Tá? Nós precisamos saber desenhar. E vocês observaram também que alguns dos nossos exercícios deram bastante trabalho, porque vocês tiveram que exercitar a mente, exercitar a visão, onde é o corte, onde é que é uma vista, onde é outra. É um exercício assim, por vezes até complexo, mas vocês com isso têm os primeiros passos para um projeto de engenharia. E na segunda etapa, cada curso de vocês vai ter um desenho por computador. Tá? Vai usar um tipo de programa. Espero que vocês tenham gostado do curso, né? Esse é um curso fundamental. E eu estarei sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês precisem. Muito obrigado.